Olá, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre os assuntos da doutrina espírita. Dou o meu abraço inicial na minha casa, do Centro Espírita Luz e Verdade, aquecendo a todos nessa noite e dando as boas-vindas e agradecendo a casa pelo convite, e não só aqueles do Teresa, né, mas aqueles outros amigos também que estão conosco nessa noite. Bom, para iniciarmos a nossa reunião, vamos ler uma página, como a gente sempre faz, e fazer uma prece para depois então conversarmos sobre o nosso assunto da noite de hoje. Abrimos aqui aleatoriamente do livro Que a Vida lhe Traga Flores, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. A página chama-se Aprimoramento Espiritual. Mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Caminhando pelas estradas da vida, entre uma provação e outra, vais adquirindo experiências necessárias a teu aprimoramento espiritual. Hoje é uma desilusão qualquer que te leva a sofrer. Amanhã será o afastamento de alguém a quem muito amas. Um dia, talvez, acontecimento mais grave venha ferir o teu coração. Não te desesperes, porém. Confia na proteção divina, que do mal sabe tirar o bem. A sabedoria do Pai é muito grande. Sabe melhor que nós, seus filhos, o que é preciso para crescermos interiormente e chegar até Ele. Não mais como fracassados, mas como aqueles que venceram as próprias fraquezas e imperfeições. Cada dificuldade superada, cada problema resolvido, cada momento de dor suportado com paciência e coragem são lições aprendidas que haverão de impulsionar a tua evolução espiritual. Não te entregues às queixas constantes quando surgem aqueles momentos mais difíceis da vida, pois são justamente nesses momentos que se encontram as oportunidades que esperavas de tornar-te uma pessoa melhor. Paciência, tolerância, compreensão são atitudes essenciais para que consigas conviver melhor com aqueles ao teu lado, nas lutas do teu dia a dia. Diante das fraquezas alheias ou dos erros cometidos por outros, procure enxergar com olhos de amor, para que a indulgência nunca te falte. Perante aqueles que gritam de dor ou que choram em desespero, sê a mão que acaricia, a fim de que a paz retorne a um ou a outro coração sofrido. Esquece, portanto, um pouco os difíceis problemas por que passas, e sê o ombro amigo dos que sofrem, e o amparo de Jesus nunca haverá de te faltar, para que as agruras da vida sejam suavizadas e consigas aprimorar-te espiritualmente cada vez mais. Bom, depois dessa belíssima página, eu convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Nesse momento, que possamos nos desligar dos barulhos externos, da correria, da agitação que talvez tenha sido o nosso dia, e nos concentrar nesse instante, sentir a nossa respiração, nesse contato com o alto, com o Criador, com Deus nosso Pai, que, como disse bem a mensagem, nunca desampara nenhuma das suas criaturas. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa reunião de hoje, que possamos aqui refletir sobre os teus ensinamentos, mas, sobretudo, que ao terminarmos essa transmissão, possamos sair mais fortalecidos, mais confiantes e, sobretudo, com a certeza do teu amor infinito por cada um de nós. As dificuldades, como disse na leitura inicial, fazem parte do nosso dia a dia, mas elas não são uma constante na nossa vida. Nós fomos criados com o objetivo da perfeição e a felicidade.
que possamos ter as escolhas sábias para buscar o melhor caminho, o caminho que vai nos conduzir à felicidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, então hoje, mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui com todos vocês pelo canal do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Nós vamos falar sobre um tema que é muito famoso do Evangelho, que é a casa edificada sobre a rocha. O que será que Jesus quis trazer para nós com esse ensinamento, da casa sobre a rocha? E aí a gente, para não perder assim, a riqueza das palavras, nós vamos ler o texto, que tem dois registros, em Lucas e em Mateus. A gente pegou aqui o de Lucas, No livro Pão Nosso também tem uma mensagem, no capítulo 9, dedicada a essa temática, fica aí também de sugestão de leitura, para todos. E, assim, só antes da gente fazer a leitura do texto evangélico, para começar um bate-papo aqui com vocês, é importante, assim, quando a gente se debruça para estudar, o quanto é interessante, Porque esse tema, quando a gente ouve a casa sobre a rocha, o que será que ele está querendo dizer sobre isso? Mas olha só, é um tema muito importante para nós, e principalmente para nós que somos espíritas, porque é um chamado para as mensagens que a gente recebe. Ou seja, nós estamos aqui estudando a doutrina. E o que será que isso está me modificando? O que será que está acontecendo na minha vida? Sabe? Então, esse estudo é muito para abrir os nossos olhos em relação a isso. Nada que seja muito diferente do que vocês já sabem, Mas o estudo espírita, ele tem essa característica, porque a gente precisa relembrar. Sabe por quê? Porque a gente esquece, E aí eu vou lembrar, antes de iniciar aqui, eu estou lembrando, porque a gente vai conversando e vai lembrando de muitas coisas. No Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, ele vai dizer isso para nós, inclusive. Lá naquelas perguntas 621, por aí ele vai, Eu não lembro os números todos de cabeça, Ainda mais agora que eu estou ficando mais velho, eu já estou esquecendo algumas, Antigamente a gente decorava mais. Mas não tem importância decorar ou não decorar. E isso tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, O que será que é importante? Eu saber onde estão as perguntas ou o ensinamento ser vivenciado? A casa sobre a rocha vai falar muito sobre isso hoje. Mas aí lá no Livro dos Espíritos, nessas perguntas, ele vai dizer exatamente isso, Que ele diz assim, quando ele pergunta, que é uma pergunta muito conhecida e muito emblemática dentro da nossa doutrina e que muda muito a forma da gente enxergar as coisas. Porque Kardec perguntou aos Espíritos o seguinte: onde está escrita as leis de Deus? E aí, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Naquela época, com certeza, foi-se feita essa pergunta para nós, a gente responderia: não, está na Bíblia, Ou outros diziam que está na Torá, no Alcorão, enfim. Hoje nós poderíamos dizer que estaria no Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas os Espíritos deram uma resposta impactante para Kardec. E, sobretudo, que mudou toda a forma de pensar naquele momento. Porque até então a gente tinha a ideia que as leis de Deus estavam escritas o quê? Em algo físico, um livro sagrado, enfim, seja o que for. A Bíblia, o maior conhecido. Mas aí os Espíritos responderam de uma forma muito simples para Kardec que as leis de Deus estão aonde? Na consciência. Então naquele momento muda tudo. E por que eu estou falando disso? Porque aí Kardec, como era um grande estudioso e pesquisador, ele vai perguntar o seguinte, mais à frente, nessa sequência das perguntas lá: mas se as leis de Deus estão na minha consciência, por que precisa vir ao mundo reveladores? Como a gente teve Jesus, como a gente tem tantos outros que se destacam, que vieram após o Cristo também. E aí os Espíritos vão responder para ele exatamente o que a gente vai iniciar a nossa reflexão aqui nessa noite. Ele diz que frequentemente o homem esquece ou despreza esse conhecimento das leis de Deus. Então, o conhecimento está conosco, mas o que nós estamos fazendo desse conhecimento? Porque a gente acaba esquecendo. Então, hoje, nessa noite aqui, eu venho apenas relembrar algumas coisas, como um instrumento, da doutrina nesse momento, apenas um instrumento, para que a gente possa trocar uma ideia sobre esses assuntos que são tão importantes.
Mas então vamos ao texto evangélico, que está lá em Lucas, no capítulo 6, dos versículos 47 a 49. E ele vai dizer assim, ó: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, quando a gente ouve isso aqui, fica bem claro, né? O que Jesus estava querendo dizer com essa questão da casa sobre a rocha, né? A edificação. E se a gente passar por uma parte prática, né, do nosso dia a dia, tudo que a gente faz, né, normalmente a gente precisa de um planejamento, precisa de uma organização. A Dalva, quando me fez o convite para estar aqui, foi há meses anteriores, né? A casa faz uma programação, onde vão tratar os temas, quem vai falar, enfim. Para tudo na vida, se a gente parar para olhar a nossa própria vida, nós vamos perceber que nós precisamos de uma organização, de um planejamento para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam fluir. Isso poderia ser, de certa forma, mal comparando, né, uma forma bem simples, inicial, para que a gente pudesse entender essa questão de edificar a casa, ou seja, nada sem esforço, mas sem preparação, sem base, se consolida. Eu estou lembrando aqui mais uma vez do Livro dos Espíritos, a gente sempre vai recorrendo, né? Porque a codificação ela vai se entrelaçando e aí que está a beleza dos ensinamentos. Lá na codificação, Kardec vai dizer na introdução do Livro dos Espíritos que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá. Então, a importância da gente manter a continuidade nos trabalhos que a gente faz. A importância da gente se organizar para que as coisas possam acontecer. Quando você fez a sua faculdade, seu ensino médio, seja o que for, né, houve um processo, um caminho a ser percorrido até que você chegasse ao objetivo final. Então, do ponto de vista material, a gente consegue perceber muito bem o que Jesus estava querendo dizer ali. A importância de edificar a casa sobre a rocha está desde o início. Porque quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, uma meta, o que você vai traçar até chegar lá? Existem planos curtos, médio e longo prazo. Mas o objetivo final para ser atingido precisa de planejamento, precisa de organização e precisa de solidez para que ele possa se consolidar no futuro, né? E aí, nós fomos pegando alguns apontamentos, né? Então, nesse momento, né, quando a gente ouve esse texto, a gente percebe que Jesus, né, faz um destaque entre os discípulos, aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Então, olha só, não são aqueles palavrosos, mas aqueles que praticam. Recentemente eu vi o Papa Francisco falando que o mundo já está cheio de homens de discursos bonitos. O que o mundo precisa é de homens de ação e de prática. Então, olha que importância tem o estudo da doutrina espírita para nós. E aí eu costumo dizer sempre o seguinte, porque o contato com a doutrina espírita precisa nos modificar. Se não modifica, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está fluindo nessa história. Porque é impossível ter contato com a doutrina que estimula a gente à caridade, ao perdão, à tolerância, como foi falado na página inicial, né, da gente colocar o amor, ele falou sobre isso, né, da gente colocar o amor nas coisas
para que a gente possa praticar a indulgência em relação ao nosso próximo, a entender as limitações do outro, né? Então não tem como a gente receber todo esse tipo de conteúdo durante muito tempo e alguma coisa não mudar aqui, ó, dentro de mim. Aqui e aqui, precisa mudar em dois lugares, né? Na mente e no coração. Porque senão fica exatamente isso que ele está dizendo aqui, né? Ah, é só na palavra, né? E aí quando vem a tempestade, não sustenta a casa. É por isso que esse assunto também a gente pode fazer uma ligação com a fé. Porque a fé é exatamente o quê? Como dizia o apóstolo Paulo, é a posse antecipada daquilo que se quer. Fé é a certeza das certezas. Então, por mais que a tempestade está vindo, está ali. Você olha para o céu, meu Deus do céu, está nebuloso, tá muito difícil, você não vislumbra um sol, não vislumbra uma luz, está tudo escuro, né? Mas você tem fé. Você sabe que aquela tempestade ela vai passar. Porque como diz Meimei numa mensagem, tudo passa, tudo se renova na terra, mas só o que vem dos céus é que vai permanecer em nossa vida. E ele ainda diz, crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, né? Então assim, é o confia sempre. É a mensagem de Meimei que foi transformada depois em música pelo Gan, né? Que é a música Nova Luz. Então, é exatamente isso. Aquele que tem fé é aquele que está fez o alicerce. Então, veja bem, não é utopia, não é não ver a dificuldade, não é não sentir a dor, sabe? Porque nós somos seres humanos. Mas é ter a certeza que não está desamparado, é ter a certeza que não está sozinho. Então, a doutrina espírita precisa nos modificar. E veja bem, eu não estou falando aqui num projeto santificação. Não é isso. Tá? Queria deixar isso bem claro aqui. Ninguém vai se tornar santo, né? Até porque esse caminho, né? Santo numa simbologia, né? Mas ninguém vai se tornar um espírito perfeito em uma reencarnação só. Nós já tivemos várias e vamos ter muitas outras ainda. Nós estamos no caminho, né? Mas nós temos muito a percorrer. Então, é se tornar melhor. Esse é o objetivo, né? Mas não é um projeto de santificação. Não é um projeto que a gente vai, da noite para o dia, fazer uma grande modificação. Mas se a gente já conseguir fazer pequenas mudanças, se a gente já procurar enxergar o outro como irmão, de fato, porque a gente diz que enxerga, mas enxerga até aquele que não nos fere. No momento que a gente encontra alguém que é diferente de nós encontramos aí a barreira, a dificuldade. Como é que ele pode gostar disso? Como é que ele pode gostar daquilo? Quer ver um exemplo tão prático para a gente entender isso? É a comida, né? Existem pessoas que às vezes não suportam um determinado tipo de alimento, enquanto outros adoram. Então, para aquele que adora aquele alimento, ver o outro que está do lado não suportar, ele acha aquilo um absurdo. Mas isso é a diferença. Só que a comida é uma coisa simples. O problema é que a gente discute outros tipos de coisa que às vezes vão ferir o nosso semelhante. Então, é o que ele diz, é aquele que ouve o ensinamento, é isso que Jesus está trazendo para nós numa casa sobre a rocha. É aquele que ouve o ensinamento e procura praticar. Então, o que a gente pode fazer? Quem a gente pode ajudar, né? Como ele, olha o que ele diz ali, são portadores de atenção e boa vontade. Tem tanta gente hoje precisando de atenção. Até porque quando a gente vai para esse lado de prática, aí muita gente diz, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Mas a gente não está falando aqui só da questão financeira, só da questão material, que faz parte, mas que não é tudo. Porque tem muita gente que está precisando de atenção. Tem muita gente que está precisando conversar. Eu sempre, quando falo disso, aproveito para fazer a divulgação e a propaganda do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que é chamado pelo número, né? Se eu não me engano é 188, mas joga na internet que vocês acham, que é um número gratuito, a pessoa pode ligar de qualquer lugar do Brasil para ser atendida. O CVV precisa muito de voluntários. Tá aí uma coisa que você, de repente, pode ajudar. Se você gosta, se você é um bom ouvinte, precisa ser um bom ouvinte. Porque, como dizem os voluntários, como diz o projeto, né, o que mais a pessoa faz é esse trabalho de escutar, de ouvir com atenção. Porque no dia a dia,
Isso é algo importante a gente lembrar. Às vezes a gente ouve, mas sem atenção. Hoje em dia a gente está, então, com a questão do celular, né? E a gente, sem perceber, às vezes a gente fica refém do aparelho, que é ótimo. Olha a tecnologia aqui nos proporcionando esse momento. Mas, quando a gente for ouvir alguém, vamos ouvir com atenção. Uma sugestão que eu dou, né? Porque não indica, ninguém dá conselho para ninguém, nada disso. Mas uma sugestão. Quando você for ouvir alguém, a pessoa, estou precisando conversar. Sabe o que você faz? Pega o celular, deixa ele de lado lá. Deixa ele lá quietinho, bota no silencioso, porque começa a tocar e vibrar, e você diz, alguém me mandou mensagem. E aí, né? Porque aí a pessoa está falando e você está assim, ó. Mas a pessoa contando um problemão e você, tá bom, e você não está ouvindo com atenção. Então esteja, e isso é ser cristão, e isso é praticar o ensinamento que ele está falando. Esteja integralmente quando você estiver com alguém naquele momento, porque a pessoa se sente acolhida. Não é tão bom? A gente não gosta de se sentir acolhido? A gente não gosta de perceber que a pessoa está nos dando atenção? É a mesma coisa ao contrário. Quando você gosta, você faz para o outro. É a regra de ouro, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Como disse Jesus, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é importante isso, para que a gente não se esqueça dessas coisas. A prática, é isso que ele está querendo trazer aqui. A pessoa que ouve e coloca em prática a mensagem cristã revela-se como sendo sábia. Orientando-se pelo Evangelho, o espírito se coloca acima das coisas transitórias, comuns da vida no plano físico, porque segue o roteiro moral, seguro de combate às imperfeições que ainda possui. Nisso se resume a edificação da casa sobre a rocha. Veja que beleza o ensinamento. A gente reconhece as imperfeições, mas se esforça para transformá-las. Pega esse conteúdo, ou seja, tudo aquilo que conteúdo a gente já tem aos montes. A codificação é a base. E aí uma coisa importante que eu não queria deixar de falar aqui, todos os outros livros, eu trouxe aqui um livro, que a gente são as obras complementares, são muito bons, mas não vamos esquecer da base. A FEB, inclusive, a Federação Espírita Brasileira, há um tempo atrás fez uma campanha de volta à base, para que a gente não esqueça, porque óbvio, começa um boom, existem muitos livros hoje, a literatura espírita é riquíssima, e eles são bons, mas a gente não pode esquecer a base de tudo isso, da doutrina espírita. Então, por isso que nas nossas palestras, por exemplo, eu sempre vou falar de Jesus, eu sempre vou citar um livro da codificação, como já citei o livro dos Espíritos aqui algumas vezes, o Evangelho, porque a gente não pode esquecer a nossa origem, a nossa base. Isso é muito importante. Isso tem a ver com essa edificação. Então é reconhecer as imperfeições. Não, eu ainda sou imperfeito. Eu ainda me irrito. Eu tenho algumas dificuldades de tolerância, de perdão, sim. Mas reconhecer o primeiro passo para a transformação. Mas procurar praticar. E aí essa frase, qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, está dirigida a quem ouve com atenção, que se esforça em entender ou assimilar a lição, para em seguida colocar em prática. A vontade de se transformar em uma pessoa de bem é o primeiro passo. Em continuidade, é necessário vivenciar esse propósito. Então é aquela história, o primeiro passo é, eu quero me transformar. Então você conheceu a doutrina espírita, ou para a gente que já está aí, a gente nem conta mais os anos agora, que estamos aí estudando essa doutrina. E a gente tem um objetivo em comum, que é essa transformação. Porque esse deve ser o objetivo. O objetivo fundamental da doutrina espírita é a transformação moral do indivíduo. A mediunidade faz parte, é um grande mecanismo da doutrina espírita, é uma grande ferramenta, nos auxilia muito esse intercâmbio com o mundo espiritual e o mundo material. Mas o grande objetivo da doutrina espírita é a nossa transformação moral. Então, como ele diz ali, ouvir com atenção é importante, mas mais do que ouvir com atenção é o quê? É colocar na prática, é colocar em prática, é colocar os ensinamentos no nosso dia a dia.
E aí nós vamos ser testados a todo tempo. Aí você pega o teu carro e coloca na rua e vai dirigir. E aí você vai ser testado se você está edificando a casa sobre a rocha. Alguém te dá uma fechada, alguém não respeita uma sinalização, né? E aí como é que fica, né? Então você vai para o mercado, você vai para um banco, você enfrenta uma fila, né? Tem gente que diz assim, eu não suporto fila. É lógico que ninguém gosta de fila, né? Ninguém acorda um dia hoje, se arruma assim, e fala assim, não, hoje eu tô a fim de encarar uma fila, né? Ninguém gosta disso. Mas se nós necessitamos estar naquele local ali, o que eu posso fazer para minimizar aquela minha inquietação naquele momento? Isso é a sabedoria que ele acabou de falar ali, né? Então, por exemplo, se você gosta de ler, olha que coisa maravilhosa. Muita gente faz isso, né? Pega um livro, né? Você vai para uma consulta médica, por exemplo. Raramente você vai ser atendido naquele horário, né? Então, atraso, enfim, aquela coisa toda. Então, vou levar um livro. Vou levar um livro, vou adiantar minha leitura. É uma oportunidade, né? Ou então, tô lá com meu caderninho, preciso anotar algumas coisas. Olha, o que eu já montei de palestra dentro do carro, enquanto estava esperando o cliente. O que eu já montei de palestra nas conduções, quando eu trabalhava mais longe e eu pegava a condução. E eu aproveitava aquele momento, era 1 hora e pouca dentro da condução. O caderno está ali, as ideias vão vindo, você vai rascunhando, vai escrevendo, enfim. Sabe? Então, é usar aquele momento, aquela situação que, lógico, te incomoda de certa forma, mas é buscar mecanismos para minimizar aquela situação, né? No dia a dia. Então, são coisas simples, né? Não é nada demais, mas são coisas que nós vamos ser testados, né? Então, tem o trânsito, tem a fila, e aí tem aquele parente difícil, por exemplo, aquele colega de trabalho, de repente, que é difícil, aquela pessoa que te desafia, né? Aquela que não te diz sim para tudo, aquela que às vezes aponta algum defeito seu. Quem não tem uma pessoa assim, ou quem já não cruzou o caminho de uma pessoa assim? Então, se a gente percebe que tem dificuldade de lidar com aquela situação, o que a gente pode fazer? Ou seja, toda vez que eu ver aquela pessoa, eu vou brigar com ela, ou eu vou encontrar meios, mecanismos, ferramentas. E a psicologia está repleta de informações aí para a gente sobre isso, para lidar com aquela pessoa. E a gente deve pensar sempre uma coisa, a gente ainda tem um mundo espiritual, né? Não podemos esquecer que nós estamos falando para espíritas. Então, não é só o que a gente fala com aquela pessoa ali, mas é o que a gente pensa e o que às vezes a gente está falando sozinho, né? Porque a gente fala muito sozinho também, né? Todo mundo fala um pouco sozinho de vez em quando. Então, e os espíritos que querem, né? Os espíritos ainda inferiores que estão próximos de nós e que querem ver as coisas acontecerem de forma negativa, observam tudo isso. Então, vamos dizer que você tem um problema com a pessoa, uma dificuldade de convivência com a pessoa. E aí você está lá se arrumando, vamos dizer um colega de trabalho, alguma coisa assim. E aí você diz, fulano, hoje se fulano vier com aquela história, eu vou fazer, eu vou acontecer e tudo, né? Então você já vai mentalmente preparado para um combate. A verdade é essa. E aí quando você chega naquele local, no ambiente de trabalho, ou seja onde for, você encontra aquela pessoa e a confusão acontece. Sabe por quê? Porque você já projetou aquilo ali. E mais do que isso, aqueles amigos espirituais que estão em volta estão só ouvindo. Ele disse que se fulano falar aquilo, ele vai se irritar. Aí olha, fulano fala exatamente aquilo e você se irrita. E a gente cai na mesma história novamente. Então, meus amigos, não é fácil. Não é fácil. A convivência é uma arte, é um desafio. Mas nós podemos pensar. E aí cada um vai pensar da sua forma, porque isso é de foro muito íntimo. Né? Ou seja, o que eu posso fazer, pelo menos para minimizar algumas situações? Que forma eu vou agir para melhorar a minha convivência com o outro? Porque eu acredito que ninguém quer passar uma vida inteira brigando. Né? A gente até se desentende, né? Enfim, porque nós não somos perfeitos, mas a gente, né, brigar o tempo todo cansa. Né? Até a discussão mesmo que eu falo, a briga que eu digo é discussão. Né? Ficar discutindo todo dia, você imaginou isso? Ninguém quer isso para a vida. Até aquele que alimenta muito, no fundo ele não quer.
Então, isso é muito importante. Então, sem dúvida, a exemplificação dos ensinos do Mestre tem sido o maior desafio enfrentado pelo cristão, né? O nosso grande desafio em ser cristão é exemplificar os ensinos de Jesus, né? E edificar a casa de modo seguro e adequado é a meta do nosso progresso espiritual. Mas para que tal solidez seja alcançada, né, necessitamos de componentes selecionados de disposição para o trabalho, perseverança e projeto bem definido. Olha só, 3 coisas que eu estou querendo já aí para caminhar para o nosso encerramento do nosso bate-papo aqui dessa noite de hoje, né? Primeiro, o grande desafio de ser cristão. Tem muita gente sendo cristão sem estar em nenhum tempo religioso, muito mais do que aqueles que estão dentro dos templos. Isso é muito sério, porque tem pessoas que acham que por estarem dentro do templo se encontram ali. Ah, sou cristão, eu estou na igreja, eu estou no centro espírita, eu estou na Umbanda, enfim. Mas ser cristão é muito mais do que isso. Vamos lembrar que o próprio Cristo não tinha religião, que o próprio Cristo não estava preso a templos de pedra. Ele pregava caminhando, ele usava o recurso natural, ele normalmente estava nas árvores, à beira de rios, né? Ele utilizava a natureza nas suas pregações, mostrando que a gente pode ser cristão e deve ser cristão em todos os lugares. Não é só quando a gente bota aquela roupinha para tirar foto, enfim. Estou querendo fazer uma simbologia, tá? Dizendo sem nenhuma crítica a nenhum local, mas só para aparecer, só para dizer, eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas nós somos conhecidos no nosso dia a dia. Ser cristão é ser cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. O verdadeiro reality show espiritual, onde nós somos convidados, como eu volto a dizer, no momento que a gente bota o pé, aliás, quando a gente está dentro de casa, a gente já está no reality, e quando a gente vai para a rua, a gente continua lá, tendo contato com as pessoas na condução, tendo contato no trânsito, no ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, enfim, por onde a gente transite. E aí o que ele diz aqui, para a gente edificar essa casa de forma segura, realmente sobre a rocha, a gente precisa desses componentes, disposição para o trabalho, ou seja, e esse trabalho não é só o trabalho material, ele está falando do trabalho espiritual, ou seja, está disposto, posso ajudar. A gente vê constantemente nas situações que acontecem, pessoas que às vezes têm casas incendiadas, pessoas que perdem emprego, são situações difíceis e todo mundo está precisando nesse momento, então mais do que nunca, quantas pessoas estão passando por dificuldade. E aí às vezes a gente tem aquela notícia e a gente tem a oportunidade de ajudar. E aí fica, não, mas eu podia fazer isso, podia fazer. E a gente fica discutindo. E aí eu lembro, sabe de quem? Bezerra de Menezes. Quando ele diz que a caridade, quando é muito discutido, o socorro chega tarde. Então, se a oportunidade chega para você ser útil, seja útil. Não discute muito. Não fica perdendo tempo. Eu podia fazer isso ou fazer aquilo. Não. O que você pode fazer agora, de forma prática? É disposição para o trabalho, sabe? É se colocar, o que eu posso ajudar? Porque eu tenho certeza que você pode fazer alguma coisa para alguém. Todos nós podemos ser úteis uns aos outros. E se a gente conseguisse compreender isso, a nossa humanidade seria muito melhor. Mas nós estamos caminhando para lá, né? Um dia a gente vai realmente perceber isso, de como o trabalho nos faz bem. Perseverança, dizer. Por quê? Porque a gente precisa perseverar. Porque o trabalho, ele vai sendo feito, nós vamos construindo, mas precisa de tempo. O tempo é um fator determinante para tudo, né? Dizem que o tempo cura tudo, né? O tempo cura exatamente as dores, as feridas, aquilo que você dizia assim, nossa, meu Deus, é insuportável. E aí vem o tempo, e com o tempo você passa e você olha para aquilo, não, era suportável, eu passei por aquilo, né? Mas esse tempo aqui é o tempo da perseverança, é de saber esperar, assim como eu já citei hoje a questão da fé, ou seja, as dificuldades vão estar ali, tá difícil, está doendo, tem hora que você tira daqui para colocar ali, você não sabe o que fazer, meu Deus, você olha assim, o que eu vou fazer agora?
mas persevera. Quando eu falo de perseverança, estou olhando aqui para o meu tempo, mas acho que ainda dá para contar uma história. Eu lembro da história de um rapaz que decidiu comprar uma fazenda. Ele queria viver na fazenda e tal, mudar a sua vida, mas ele não tinha experiência nenhuma de fazenda. E aí ele comprou uma propriedade, juntou um dinheiro e comprou uma propriedade e foi viver para lá. E aí nessa propriedade tinha animais, tinha hortas, enfim, né? E obviamente que uma coisa que ele ia precisar muito era água, né, para tudo isso. E ele percebeu o seguinte, tinha uma espécie de um rio que passava na propriedade, só que quando ele chegou lá o rio estava seco. E ele foi seguir aquele caminho do rio e ele percebeu que lá em cima, né, ainda dentro da sua propriedade, existia uma pedra enorme que estava naquele local e que estava desviando o curso da água, e então a água não estava passando na sua propriedade. Bom, ele falou, vou agora resolver o problema, é só tirar essa pedra aqui e a gente resolve o problema. Só que a pedra era muito grande, ele pegou uma marreta, né, e começou a bater lá com aquela ponteira, enfim. Só que nada estava acontecendo. E ele bateu. A história conta que ele bateu 500 vezes. E quando chegou nessas 500 vezes, ele estava exausto, se jogou ao chão e entrou em desespero. E aí começou a pensar, para que eu comprei essa fazenda? Meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça? E agora? Como é que vai ser? A semelhança desse rapaz, muitos de nós também, quando as coisas não dão certo, a gente começa a pensar nisso, né? Por que eu fiz isso? Por que eu investi nisso? Por que eu fiz determinada coisa? Mas ele tinha esse elemento que está falando aqui, que é importante para edificar a casa sobre a rocha, que é a perseverança. Então ele, munido das poucas forças que ele estava cansado já fisicamente, ele se levanta e ele dá mais um golpe. Golpe número 501. E depois mais um segundo golpe, o golpe número 502. E quando ele dá esse golpe número 502, a pedra se racha ao meio e a água volta a passar no meio da pedra e passando, seguindo o fluxo daquele rio, entrando na sua propriedade. E ele fica muito feliz. A pergunta é, será que ele conseguiu com os 502 golpes ou foi o golpe número 502 que mudou a história dele? Perseverança, meus amigos. É preciso perseverar. A gente nunca sabe quando o golpe que a gente vai fazer vai dar certo. A gente nunca sabe quando o jogo vai mudar, quando aquele vento que está soprando para um lado vai simplesmente parar de soprar e vai soprar para o lado de cá e as coisas vão começar a fluir. A gente não tem o conhecimento do futuro, mas uma certeza nós temos, é que Deus nunca nos abandona e nunca nos desampara. Esse conhecimento da doutrina espírita precisa estar edificado dentro de nós, para que a casa possa estar plena e sustentada, sempre, independente das tempestades. E aí encerrando o projeto bem definido, ou seja, o que você quer para a sua vida? É muito importante a gente ter um projeto. Eu falo isso muito para as pessoas. E não importa a idade que você está. Às vezes a gente fala, né? Aí o pessoal está lá com 80 e poucos anos, 90, mas você tem um projeto, né? Nem que o projeto seja assim, hoje eu vou acordar e eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Mas vou, né? Eu, devido à minha profissão, eu tenho muito contato com pessoas da melhor idade, como a gente costuma dizer, né? E eu admiro, eu tenho algumas pessoas muito próximas de mim que eu admiro, assim, a disposição, às vezes mais do que do pessoal mais novo, e sobretudo, assim, essa vontade de viver, sabe? De realizar, de fazer, não, eu quero fazer, eu quero passear, eu quero realizar coisas, sabe? Eu quero ser útil, se enganjam em projetos, enfim. Isso é muito bom, isso é muito importante para nós. Então, meus amigos, chegando aí ao nosso final do nosso estudo, que a gente possa edificar a nossa casa sobre a rocha, que a gente tenha fé, que a gente tenha perseverança, que a gente possa utilizar esses ensinamentos que a gente aprende diariamente na doutrina espírita a nosso favor, ao nosso conhecimento, mas principalmente que ele possa mudar a gente. A gente não pode sair depois de um contato com a doutrina espírita do mesmo jeito que a gente chegou, porque a mensagem é a mensagem do Cristo, é a mensagem do cristianismo, e a mensagem do cristianismo ela liberta, ela faz a gente enxergar de outra forma. Então é o meu desejo para vocês, para todos nós, que a doutrina espírita
nos desperte sempre para o melhor que há em nós, porque todos nós temos isso, a centelha divina está dentro de cada um de vocês, de cada um de nós. Que a gente possa despertar para o nosso melhor, para o bom, para o belo, mas sobretudo, que a gente nunca perca a esperança, a fé no mundo, a fé na humanidade, pois nós fomos criados com o objetivo à perfeição e um dia a gente vai chegar lá. Um beijo no coração de todos vocês, o meu abraço aqui caloroso para todo o pessoal do Teresa de Jesus, das outras casas que estão aí nos acompanhando nessa noite. E para encerrar, vamos fazer a nossa oração final e o meu muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Senhor Jesus, nesse momento só nos resta agradecer. Agradecer pela sua oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecer por ter conhecido, Senhor, a tua doutrina. Essa doutrina de paz, de amor e, sobretudo, de esperança em dias melhores. Abençoe, Senhor, nesse momento, a todos aqueles que sofrem e choram, a todos aqueles que perderam a esperança na vida, a todos aqueles que acham que não vale mais a pena. Que o teu amor, que a tua mensagem, Senhor, que é de esperança, de fé, possa atingir o coração de todas essas pessoas, na certeza de que dias melhores estão por vir. A cada dia basta o seu mal. Que vivamos um dia de cada vez, na certeza do amor de Deus para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe a toda a humanidade. Que possamos nos unir nesses dias tão difíceis, ajudando uns aos outros, para que em breve possamos de fato ter um mundo melhor. Muito obrigado. Fica conosco não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, uma excelente noite a todos e que Deus nos envolva e nos abençoe sempre.